Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, a professora Márcia Ferreira, de Língua Portuguesa, da Escola Menino Jesus. Hoje, nós vamos estudar um assunto bem legal e simplesinho, que você vai entender direitinho, tá bom? Essa aula de hoje, do sábado, é uma prévia para a nossa aula que vai ocorrer durante a próxima semana, tá? Então, assistam direitinho, façam a atividade. Essa atividade que eu vou passar aqui, nessa aula de hoje, eu tenho que estar registrada no seu caderno de língua portuguesa. Para quê? Para a gente saber que você realmente assistiu a aula, né? Vale a sua frequência também, não esqueça disso. Não esqueça de fazer a atividade que vai estar lá no finalzinho do nosso slide, tá bom? Da nossa aula de hoje. Vamos compartilhar aqui, então, o nosso slide, para que a gente possa começar a aula. Olha só, eu trouxe aqui duas figuras para vocês, de dois filmes, Conan, o Bárbaro, e Mowgli, o Menino Lobo. Quando a gente fala Conan, o Bárbaro, né? Eu estou falando que estou especificando quem é o Bárbaro, que é o Conan, tá? Estou explicando quem é Conan, né? Conan é o Bárbaro. E aqui, ó, Mowgli, o Menino Lobo. Eu estou explicando aqui quem é Mowgli. Estou dizendo que ele é um menino lobo. Por que eu estou falando isso? Porque você vai já conhecer aqui o que é o aposto, tá? O que vem ser esse aposto? Aí você vai entender por que eu expliquei aqui esses dois filmes para vocês. Olha só, aposto nada mais é do que o termo usado para designar uma palavra ou expressão que é usada em uma frase para explicar ou que se relaciona com o termo anterior e tem a finalidade de esclarecer ou detalhar melhor esse termo. Esse aposto, ele sempre é colocado, normalmente, não é sempre, tá? Normalmente, ele é colocado entre vírgulas, após uma pausa pequena. E em casos especiais, ele pode ser assinalado por 2 pontos, por travessão, ou por parênteses, tá? Aposto nada mais é do que a informação, a explicação que eu estou passando sobre um termo anterior. Vamos entender isso melhor com os exemplos aqui. Olha só. Fernando Pessoa, escritor português, era apaixonado por poesia. Eu estou dizendo aqui quem era Fernando Pessoa. Ele era um escritor português, né? Portanto, escritor português é aposto. É a explicação que eu estou dando sobre Fernando Pessoa. Ou seja, eu estou identificando quem era Fernando Pessoa. Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, morreu em um acidente. Olha só, eu estou explicando quem era o Ayrton Senna, porque ele era um piloto de Fórmula 1. Portanto, essa explicação é um aposto. O outro exemplo. A vocês só desejo uma coisa, muita paz. Olha só, vem depois de 2 pontos. Se essa explicação ou identificação vem depois do termo anterior, desculpa, vem depois dos 2 pontos, então isso aqui vai ser o quê? Um aposto. Ó, foram elas, as meninas, que organizaram o evento. Olha só a explicação entre vírgulas, né? As meninas, aqui está entre vírgula, portanto vai ser um aposto. Existem vários tipos de aposto. O aposto é classificado em explicativo, enumerativo, resumidor, distributivo e especificador. Tá? Vamos falar de cada um deles? Vamos falar de cada um deles agora. O aposto explicativo é aquele usado para explicar o termo anterior a ele, ou seja, dá um significado maior ao termo a que ele se refere. Esse aposto explicativo, um macetezinho aí para você, ele sempre vem entre vírgulas. Tá? Olha só o exemplo aí. Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Olha só. Eu estou explicando aqui quem era Gregório de Matos. Portanto, essa explicação, autor do movimento barroco, está se referindo a Gregório de Matos. Então, vem a ser
um aposto explicativo. Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. Observe que o que está entre vírgulas é a explicação que eu estou fazendo sobre Pedro. Certo? Portanto, o que está entre vírgulas e grifado é chamado de aposto, que é usado para explicar o termo que está anterior. Né? E que vem ser esse aposto enumerativo? Ele desempenha o papel de enumerar as partes que constituem o termo a que se refere, podendo ser separado por vírgulas de travessão ou 2 pontos. Olha só, o termo enumerativo, ele vem para, o nome já diz, para enumerar as partes, né? Olha o exemplo. Na sala éramos 3 amigos, 2 pontos. Eu, Pedro e Ricardo. Aqui está enumerando. Portanto, isso aqui é um aposto enumerativo. O aposto resumidor é o quê, professor? O aposto resumidor, ele, o nome já diz, resume por meio de um pronome tudo aquilo que foi anteriormente expresso pelo termo principal. Aquele a que o aposto se refere, tá? Ele vai resumir por meio de um pronome o termo anterior. Observe o exemplo. Carinho, atenção, mimos, brincadeiras, tudo isso me deixava encantado. Olha só, o pronome tudo, ele está o quê? Ele está resumindo o termo anterior, carinho, atenção, mimos e brincadeiras. Tudo certo? Está dando para entender? Agora, o aposto distributivo. O que vem ser esse aposto distributivo? Ele vem explicar em uma frase a distribuição das características de 2 sujeitos que a compõem. Vamos observar melhor no exemplo aqui, ó. O pai e a mãe trabalham para sustentar os filhos. Aquele, quem é aquele? É o pai, na área de informática. E esta, quem é esta? É a mãe, na área de engenharia. Então, o aposto distributivo é isso, ele vem para explicar uma característica de 2 ou mais sujeitos. Tá? E o aposto especificador, ele é o quê? Ele é usado para denominar o ser, especificá-lo e identificá-lo. Tá? Ele vai especificar, tá? Ou individualizar em si. Olha o exemplo aqui. O mês de setembro marca o fim do mês. Quando eu falo mês de setembro, eu estou especificando o mês. Eu estou dizendo que mês é. Eu não estou falando de qualquer mês. Deu para você entender? A poetisa Cecília Meirelles pertenceu ao modernismo. Eu estou dizendo quem é a poetisa. Eu estou especificando que essa poetisa é a Cecília Meirelles. Tá? Nesse tipo de aposto não há pontuação. No aposto especificador não há pontuação. Por isso não tem como você confundir o aposto explicativo com o aposto especificador, porque no explicativo essa explicação já vem entre vírgulas, e no especificador não. Tá? Aí eu trouxe para vocês outros exemplos conhecidos de aposto. Olha só, por que eu trouxe lá no início, no nosso primeiro slide, aqueles 2 filmes para vocês. Você vai entender agora. Ó. H. Horrível. O que você vai fazer? Pega o seu caderno de língua portuguesa agora, tá? Você vai fazer o cabeçalho no seu caderno de língua portuguesa e colocar a data de hoje, a data de sábado, tá? O que você vai ver? Você vai observar essas imagens que eu trouxe desses filmes aqui e você vai anotar o nome aqui, ó, H, o horrível. Escreva lá e me diga do lado a classificação desse aposto. A que aposto se refere? Se é explicativo, se é enumerador, se é especificador, tá bom? Batman, o Cavaleiro das Trevas, é o quê? É um aposto? É explicativo? É enumerador? Escreva lá a frase que está aqui na imagem e me diga que tipo de aposto é. Tá bom? Conan, o Bárbaro,
ser o quê? Módulo, o menino lobo. Que tipo de aposto é? Aí, depois que você terminar de fazer essa atividade, você vai assistir esse vídeo só para fixar melhor o conteúdo na sua cabeça. É uma animação bem legal. Você vai gostar e vai fixar ainda mais o conteúdo na sua mente. Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. O assunto de hoje é bem fácil. Como você já viu pelo título do vídeo, vamos estudar o aposto, que é mais um termo acessório da oração. Só lembrando que os termos acessórios são termos importantes, porém que podem ser dispensados, pois não alteram a estrutura da oração. Então, o que é aposto? O aposto é um termo acessório que vem na oração junto a outro termo para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Então, o aposto tem a função de trazer mais informação sobre o termo ao qual ele se refere. Geralmente, entre o aposto e o termo ao qual ele se refere, há uma pausa que vem representada na escrita por vírgulas, dois pontos ou travessões. Mas atenção, pode ser que em alguns casos não apareça a vírgula, dois pontos e tampouco travessão. Então, cuidado para você não errar, beleza? O núcleo do aposto, ou seja, a palavra mais importante dentro do aposto, pode ser um substantivo ou um pronome substantivo. Veja alguns exemplos com aposto. Exemplo 1. João, o namorado de Beatriz, foi preso. Quem foi preso? João. João é o sujeito da oração. Veja que o termo o namorado de Beatriz vem ao lado do sujeito e estar entre vírgulas. O termo o namorado de Beatriz vem trazer mais informação sobre João, vem explicar melhor o sujeito. Indica que o João preso é aquele, o namorado de Beatriz, e não outro, por exemplo. Então, o termo o namorado de Beatriz é um aposto. O núcleo do aposto, ou seja, a palavra mais importante dentro do aposto, é a palavra namorado, que é um substantivo, beleza? Exemplo 2. As duas médicas, Carolina e Ana, são muito competentes. Veja que o termo entre travessões, Carolina e Ana, está enumerando o que foi dito no termo anterior sobre as duas médicas. Quem são muito competentes? As duas médicas. As duas médicas é o sujeito e Carolina e Ana é o aposto. Uma característica entre o aposto e o seu termo é que eles têm o mesmo significado. Observe que Carolina e Ana e as duas médicas são a mesma coisa. E os núcleos do aposto aqui é Carolina e Ana, que enquanto classes de palavras são substantivos. Fácil, né? Há vários tipos de aposto. São alguns deles: o explicativo, o enumerativo, o especificativo, o resumidor ou resumitivo e distributivo. Vamos ver cada um desses. Vamos começar pelo aposto explicativo, que explica ou esclarece melhor um termo da oração. Pode vir na oração entre vírgulas, travessão ou parênteses. Exemplo: Pedro, o estudante de medicina, passou no concurso. Veja que o termo entre vírgulas, o estudante de medicina, está explicando melhor o termo anterior. É, portanto, um aposto explicativo. O aposto enumerativo enumera os componentes de outro termo da oração. Pode vir entre vírgulas, travessão ou depois de dois pontos. Veja, já morei em 3 estados do Brasil: Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul está enumerando o que foi dito no termo anterior. Está depois de dois pontos. É, portanto, um aposto enumerativo. Aposto especificativo, que especifica ou individualiza um termo genérico da oração. Na oração não vem destacado entre vírgulas, travessões ou dois pontos. Está ligado diretamente ao termo ao qual se refere. Observe no exemplo: a rua Pedro II é bem movimentada. Veja que o termo Pedro II está especificando, está individualizando o termo rua, que é um termo genérico. Então, Pedro II é um aposto especificativo. O aposto Pedro II está
dentro do sujeito, que é a rua. Veja que o aposto aqui não está destacado por vírgulas, está ligado diretamente ao núcleo do sujeito, que é rua, beleza? Agora o aposto resumidor ou resumitivo resume em uma palavra vários termos da oração. Exemplo: saúde, prosperidade e felicidade, isso que quero depois do coronavírus. Veja que a palavra isso resume tudo o que foi dito no termo anterior. Isso é um aposto resumitivo ou resumidor, enquanto classe gramatical, isso é um pronome. E por último, o aposto distributivo, que distribui as informações do termo ao qual se refere de maneira separada. Exemplo: minhas filhas são bem diferentes. Uma é estudiosa e a outra odeia estudar. Perceba que as palavras uma e outra são aposto distributivo, pois trazem as informações sobre as filhas de maneira distribuída. Uma é estudiosa e a outra odeia estudar, beleza? Então por hoje é isso, espero que você tenha entendido melhor o que é aposto e tenha sucesso em seus estudos. Agora que você sabe o que é aposto, tente praticar fazendo exercícios. Na internet tem vários, ok? Se você gostou da aula, deixa um like para eu saber, deixa seu comentário, dúvidas. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. Até mais, tchau! Tá bom? E se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like, na verdade, deixa o seu like. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Esse assunto ele está também lá no livro didático de vocês, tá? Pode pesquisar, por favor, porque eu estou sem o livro de vocês aqui em mãos, mas você pode ir lá no sumário, verificar lá, aposto, está escrito. Aí vai lá na página e dê uma lida, porque a gente vai trabalhar durante a semana que vem esse assunto. Esse vídeo aqui é apenas uma prévia para as nossas próximas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!